Atenção, pessoal, mais uma notícia urgente, hein? O Superior Tribunal Militar recebeu nesta quinta-feira um pedido de habeas corpus em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro e do ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A petição inicial está em sigilo e não há como saber se eles foram os autores ou se foi feito por uma terceira pessoa. Esse procedimento é um remédio constitucional que pode ser feito por qualquer pessoa em favor de si mesmo ou de outra pessoa para blindar ou resguardar o direito de ir e vir da pessoa. Ele tem poder preventivo, seja de ameaça ou por algum evento praticado. Esse pedido, pessoal, parece que foi protocolado ontem no STM. Sendo assim, tanto o presidente quanto o ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, ficariam impedidos de ser preso. Seria então uma blindagem preventiva caso haja um mandato de prisão contra tanto o Bolsonaro quanto ao Paulo Sérgio Nogueira. E aí, pessoal, me digam o que vocês acham desse movimento, qual é a visão de vocês sobre isso? Essa história do artigo 147, eu tomo como exemplo, e é a minha interpretação, de um grande jurista. Eu não sou jurista, mas eu leio vários. O Ives Gandra Martins. Qual é a interpretação? Não é que ele dá o direito ao ser superior aos outros três poderes para tomar o poder. Não, mas pode ser pontual. Aí entra. Qual é a pontualidade? Naquele determinado local onde houve a desobediência ou um estado vamos dizer, de repercussão geral, ou que esteja os poderes, naquele ponto, localizado. As Forças Armadas vão lá e atuam. Sempre foi assim. As GLOs são exemplos. Houve intervenção lá no Rio de Janeiro. Uma intervenção que é prevista pela Constituição, poderia ser no Estado, sim, se houver uma desordem econômica, ou o Temer poderia decretar a intervenção no Estado, e chegou-se a discutir isso no Estado do Rio de Janeiro, mas não, fez a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, GLO. Os militares foram, houve aprovação no Congresso Nacional, durante esse tempo não se pode votar emenda à Constituição, há limites, e pronto, é isso, nada mais do que isso. Agora, se tem um problema na avenida tal, e você interdita toda a cidade, ou todo o Estado, ou toda a União, é esquisito, eu não acredito, isso não existe. É um processo natural. Quem tentar algo fora disso, é evidente que o Supremo vai decretar a prisão. É claro que sim. Não tem outro caminho. Imagine se alguém chega e toma o poder. O Supremo vai decretar a prisão de quem? É da Polícia Federal? Não atendeu? Decreta a prisão da polícia. O policial que teve a prisão decretada, quem recorra à justiça? E o Congresso vote uma lei para mudar o Supremo. Acho até que está atrasado. Acho que o Congresso deveria regulamentar essa relação, que está tendo, sim, atritos, está tendo dificuldades. A gente vê isso a olhos claros. Eu não estou dizendo que não existe problema. Mas, se for para resolver, será que terá que ser localizado? E não há o que fazer. Pedir o Exército para fazer o quê? O que deve ser feito? Prender o ministro do Supremo Tribunal Federal? Se você quiser, eu respondo. Pode responder. É muito simples. Qualquer cidadão, inclusive, pode pedir a prisão de alguém que está cometendo um crime. Também está no texto constitucional. E é simples, Você não pode esperar que o Supremo Tribunal... Pede a qualquer autoridade policial. E o que diz? No caso, quando você tem conflitos entre poderes, diz que quem garante os poderes, o garantidor dos poderes, está lá dos poderes da lei e da ordem. Quem garante a lei é a força policial. Então os militares também podem atuar dessa forma, para garantir a lei. Se tem um ente que está quebrando a lei e agindo além da Constituição, não é que tem que... Na minha opinião, não tem nem que pedir, tá? É obrigação das Forças Armadas. Está escrito no texto, só existem para isso. Existem para quê? Está escrito, não sou eu que estou inventando. Está lá no 142. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Esses três. Então, pronto. Se tem um poder que está deixando de ser um poder constitucional e passando a ser um poder inconstitucional, o que está escrito na Constituição? Que tem uma força que tem que agir. Quem são? São as Forças Armadas. Então é isso que é o... Mas nesse caso, se houvesse esse caso... Isso, Zé. Se houvesse esse caso, aí o presidente, vamos supor, seria uma GLO, garantia da lei e da ordem. Aí o presidente decretaria, teria que ser...
Não necessariamente GLO. Eu não conheço outra maneira. É GLO. O Congresso teria que votar e agir setorialmente. Não necessariamente GLO. Não necessariamente GLO. Eu não conheço outro instrumento. Eu não conheço. Qual é o nome? O que você está falando que não faz? O que o presidente teria que fazer? Não tem um instrumento chamado GLO na Constituição. O artigo 142, que fala de garantia da lei da ordem, também fala de garantia dos poderes constitucionais. Então são três funções que as Forças Armadas têm. Uma é a lei e a ordem, garantia da lei da ordem, isso é GLO. Eu estou falando de outra aqui. Estou falando da garantia dos poderes constitucionais. Então, se você quiser uma sigla, é GPC, Garantia dos Poderes Constitucionais. Não é GLO, é GPC. E o que você está tendo hoje é isso. Hoje o que eu quero? O que eu, brasileiro, quero, Zé? Nem uma vírgula mais do que está no texto constitucional. Totalmente dentro das 4 linhas. Eu quero o meu direito à liberdade de imprensa. Sem que a gente tenha que ficar pensando que podemos entrevistar... Aí cabe uma reclamação. Olha, Paulo, deixa eu te falar um negócio aqui, Paulo. Eu vou reclamar para quem, Zé? Eu vou reclamar para o Supremo Tribunal Federal? Eu vou confessar que eu me sinto muito desconfortável de discutir com você, porque nós estamos do mesmo lado. Pelo menos, estou decepcionado com o resultado. Acho que o Brasil assim, vai piorar. O presidente Jair Bolsonaro fez um bom trabalho. Já ouvi de pessoas ligadas a ele, olha, vamos entregar um governo bem melhor, mostrando números e dados. É verdade, entendeu? Agora, se tiver uma GLO, se tiver uma intervenção, seria se o Lula tivesse sido ameaçado. Aí a intervenção militar iria lá e daria os poderes constitucionais. Olha aqui, Lula, toma o poder porque você foi eleito nas urnas. Não tem outro caminho. Eu não estou entendendo, porque você não fala claramente o que tem que ser feito. Quem vai usar isso aí para quê e contra quem. Você sabe por que eu não falo claramente o que pode ser feito? Não. Porque a gente não vive sob a Constituição, porque eu não posso falar. Porque se eu falar, eu vou trazer represálias para nossa emissora. Por isso que eu não falo, pô. Você sabe disso. Você participa dos grupos. Você sabe as entrevistas que a gente deixa de fazer. Você sabe as pautas que a gente corta. Você sabe disso. Essa é a vida como ela é. E eu só quero isso. Eu só quero o retorno à Constituição. Mas o que tem que fazer está muito claro. Eu já dei aqui o caminho. E se o chefe do Executivo, conforme a Constituição, decretar, as Forças Armadas devem cumprir. E não vai ser um textinho de 2 decisões, de 2 borrabotas do Supremo Tribunal Federal que decidiram, 2 ativistas que decidiram que eles são inimputáveis, que vai mudar isso. Não vai. Lamento, mas não vai. Se houvesse determinação do chefe do Executivo para agir, eu ainda garanto, a tropa agiria. Tem meia dúzia lá no alto comando, os seus nomes serão oportunamente citados, porque eu garanti aqui que eles vão entrar para a história como heróis ou como vilões, ou como frouxos. No tempo oportuno. Meia dúzia lá que não querem... não sei bem, não sei o que, deixa disso, talvez o remédio seja pior do que a doença. Frouxidão para inatividade. Mas também tem a responsabilidade do presidente. O presidente tem que agir, pô. Não tem que agir porque o Paulo quer, porque o povo quer. Tem que agir porque ele jurou cumprir essa porcaria dessa Constituição. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que eu tenho liberdade de imprensa. A Constituição diz que eu tenho liberdade de expressão, que não pode ter censura. A Constituição diz que o povo pode se manifestar e apresentar pacificamente as suas manifestações, as suas vontades. A Constituição diz que não existe crime sem lei que o anteceda. A Constituição diz que estabelece o sistema acusatório. A Constituição estabelece o direito a habeas corpus. E aí? E se o Supremo Tribunal Federal decidir que ele não vai cumprir nada disso, como ele tem decidido?